19 de novembro de 2020 ficará marcado na história brasileira como um dia de combate ao racismo. Os seguranças me empurraram. Daí quando fui ver, eles já estavam... Por infeliz coincidência do destino, o motivo para isso ocorreria poucas horas antes do Dia Nacional da Consciência Negra. Era meu filho, sempre respeitei ele e sempre procurei ensinar o certo para ele na sua vida, né? O último plano que nós estávamos fazendo agora era comprar um utilitário para trabalhar entregando fruta no Ceasa. E agora esse acontecimento interrompeu o nosso sonho. Um ano depois do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, o processo criminal segue em andamento, sem data prevista para a conclusão. Desde meados de agosto, a juíza Lourdes Helena Pacheco da Silva, da 2ª Vara do Júri da capital, conduz uma série de audiências para ouvir as testemunhas do caso. Desde então, 6 réus respondem na justiça por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Apontados como responsáveis diretos pelo espancamento de João Alberto, os seguranças Magno Braz Borges e Giovanni Gaspar da Silva foram presos em flagrante e seguem detidos. Os outros 4 réus são Adriana Alves Dutra, que era fiscal da loja, Paulo Francisco da Silva, segurança, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende, funcionários do Carrefour à época. Adriana teve a prisão convertida em domiciliar por problemas de saúde e os demais respondem à ação em liberdade. Voltamos a 19 de novembro de 2020 para contar passo a passo dessa história. Era início de noite quando surge a informação de um homem negro espancado e morto por 2 seguranças brancos de um hipermercado localizado na zona norte de Porto Alegre. Efetivamente, a existência de uma cultura de preconceito e de racismo estrutural no nosso meio. Tratava-se do prestador de serviços João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, que viraria um símbolo de luta contra a discriminação racial. A Rádio Gaúcha dava as primeiras informações direto do local. Nosso colega Jefferson Ajeitos traz as informações ao vivo no Estúdio Gaúcha. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Manhago. Boa noite a você que acompanha a programação da Rádio Gaúcha. Eu estou aqui em frente ao supermercado, o Carrefour, Passo da Areia, onde a polícia militar está atendendo essa ocorrência. Então, um homem foi assassinado no estacionamento do supermercado. Esse crime aconteceu por volta de 9 da noite, segundo testemunhas que estão aqui no local. Aos poucos, os detalhes começavam a vir à tona. Testemunhas nos contaram que a vítima estava dentro do supermercado com a esposa. Eles vieram para fazer compras e dentro do supermercado começaram a ser seguidos ou olhados por segurança. João Alberto Silveira Freitas morreu asfixiado pelos seguranças após ser agredido. Vídeos do espancamento e dele sendo socorrido pelo SAMU começavam a circular nas redes sociais. Mesmo gritando de dor pelos socos, a dupla de seguranças não parou de bater em João Alberto. O delegado Leandro Bodói, plantonista da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil Gaúcha naquela noite, chegava ao local para se inteirar do caso. A princípio, pelos vídeos iniciais ali que foram postados ali, seriam agressões mesmo, né? Não, aparentemente não tem nenhum armamento envolvido. Os 2 homens, identificados como Magno Braz Borges e Giovanni Gaspar da Silva, foram presos em flagrante por homicídio qualificado. A morte de João Alberto Silveira Freitas fez eclodir manifestações pelo mundo. Racistas não passarão! Assassino! Assassino!
Em nota, logo após o ocorrido, o Carrefour informava que adotaria as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos no ato criminoso. O conglomerado empresarial também anunciava o encerramento do contrato com a empresa que respondia pelos seguranças que cometeram o crime. Informava ainda que o funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente seria desligado e que entraria em contato com a família de João Alberto Freitas para dar o suporte necessário. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, o vice-presidente de Recursos Humanos do Carrefour no Brasil, João Senice, pedia desculpas. O que aconteceu é lamentável. Nós, no Carrefour, temos vergonha do que aconteceu. Foi, sem dúvida, o dia mais triste na história do Carrefour. Senice falava sobre as responsabilidades do Carrefour. Nós temos, sim, uma responsabilidade pelas empresas que contratamos, pelas escolhas que fazemos, pelas exigências que fazemos para essas empresas. Se no final das contas o que aconteceu vai se configurar uma responsabilidade criminal do Carrefour ou não, eu aguardo a opinião das autoridades competentes. Ele também anunciava uma revisão nas relações com as empresas prestadoras de serviço. Rever esses contratos, rever nossos critérios. Certamente tudo que temos feito não tem sido suficiente. Então há sim a necessidade dessa revisão. No dia seguinte ao crime, 20 de novembro, o supermercado Carrefour, no bairro Passo da Areia, na zona norte de Porto Alegre, local onde ocorreu o espancamento, seguido de morte, amanheceu fechado. Órgãos públicos e privados, entidades da sociedade civil e figuras públicas começavam a se manifestar. O Ministério Público Federal instaurava um inquérito civil para apurar a conduta de órgãos públicos e privados no caso João Alberto Silveira Freitas. A Polícia Federal começava uma fiscalização extraordinária no Grupo Vector, empresa onde os dois vigilantes agressores trabalhavam. A esposa de João Alberto Freitas, Milena Borges Alves, estava ao lado do marido quando a discussão começou. Em entrevista à Rádio Gaúcha, contava que após uma discussão, Beto, como era chamado pela família, foi abordado por 5 pessoas que atuavam no estabelecimento, 3 homens e 2 mulheres, e conduzido para o estacionamento do mercado. No local, seria espancado até a morte. Estava pagando no caixa, daí ele desceu na minha frente. Quando eu cheguei lá embaixo, ele já estava imobilizado. Aí ele pediu, Milena, me ajuda. Quando eu fui, os seguranças me empurraram. Daí quando fui ver, ele já estava... Muito emocionada, descreveu um pouco do marido. João Alberto era uma pessoa brincalhona, estava sempre brincando, debochando. Era assim o jeito dele, tá sempre com o gato dele, gostava muito do gatinho dele, ficava me esperando serviço e coisa. O pai da vítima, João Batista Rodrigues, 65 anos, aguardava a liberação do corpo do filho no DML quando conversou com a Rádio Gaúcha. Era meu filho, eu sempre respeitei ele e sempre procurei ensinar o certo para ele na sua vida, né? O último plano que nós estávamos fazendo agora era comprar um utilitário para trabalhar entregando fruta no Ceasa. E agora esse acontecimento interrompeu o nosso sonho. João Batista Rodrigues disse que até chegar ao local ainda não sabia direito o que estava acontecendo. Apenas que o filho teria sido rendido por seguranças. Eu não desejo isso para nenhum pai. Não desejo isso para ninguém, não era só para pai. Não desejo isso para ninguém. Mas não há mais nada a ser feito agora do que não ser aguardar a justiça. Muita fé em Deus. O juiz plantonista do Fórum Central de Porto Alegre, Cristiano Villalba Flores, determinava a prisão preventiva dos vigilantes envolvidos na morte de João Alberto. O magistrado destacou a brutalidade do caso em sua decisão, afirmando que, abre aspas, pela análise do vídeo do momento em que o evento se desenrolou, pode-se constatar que, em pese possa o fato de ter se iniciado por ato da vítima, a ação dos flagrados extrapola ao que se pode conceituar como necessária para a contenção desta, pois passaram a praticar contra ela agressões quando já o solo. Fecha aspas. O Ministério Público Estadual entrava em ação. O promotor André Gonçalves Martinez se manifestava no inquérito sobre a prisão. O parecer foi justamente pela conversão em prisão preventiva. Se trata de um caso com uma violência evidentemente desmedida e desnecessária, utilizado pela segurança do estabelecimento, e de tal forma que ficava evidente a previsibilidade do evento morte
No caso da motivação pelo preconceito racial, o promotor fez questão de repudiar qualquer forma de racismo na sociedade. A qualificação do preconceito racial é uma possibilidade. É preciso que se tenha calma, enfim, também para que isso venha ao final das investigações, né? Se trata de um inquérito, houve autuação e ainda há atos que precisam ser realizados para que se tenha uma visão ao final. Mas é uma possibilidade que será, evidentemente, analisada, de que dentro da motivação haja a questão do preconceito racial. No país, a morte de um homem negro por seguranças brancos era o principal assunto em todos os setores. Ainda era 20 de novembro, quando um grande protesto teve início. Mesmo em meio à pandemia, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Carrefour, onde o crime aconteceu, pedindo igualdade racial. Mas é um protesto, né, Vitor Rosa, que assume o posto aí no Carrefour, em que as pessoas, os motoristas, inclusive, param e buzinam, né? As pessoas estão participando, as que passam no carro, desse protesto. Andressa, falando neste momento aqui do Carrefour, do IAPI, na Avenida Plínio Brasil Milano, zona norte de Porto Alegre. Por aqui, manifestantes protestam contra a morte de João Alberto, cliente negro espancado por seguranças da rede Carrefour. Aqui, Andressa, há adolescentes, jovens, adultos, idosos, negros, brancos, pardos, todos protestando juntos contra o racismo. A manifestação começou pacífica, mas no final da tarde o clima mudou. Estamos chegando, 19 horas, sexta-feira. Porto Alegre está triste. Porto Alegre está triste, a gente percebe isso, mesmo não saindo às ruas. Porto Alegre está triste com o episódio de ontem, episódio esse que repercute no mundo todo. E nós vamos falar muito sobre esse assunto. Aliás, com protesto e com problemas no protesto nesse momento que ocorre na zona norte de Porto Alegre. Vitor Rosa. Debona, o hipermercado Carrefour acaba de ser invadido pelos manifestantes aqui na zona norte. Um grupo acabou empurrando, forçando o portão, alguns pularam e outros forçaram o portão, conseguiram entrar no hipermercado. Houve confronto entre manifestantes e policiais. A Brigada Militar avança com o escudo do choque e os policiais. Enquanto isso, manifestantes tocam fogo em direção à Brigada Militar. A Brigada Militar atirando agora balas de borracha e tocou gás lacrimogêneo em meio do... Nossa! A Brigada acaba de jogar lá de dentro uma bomba de gás lacrimogêneo que parece como se fosse uma granada, porque ela é pequenininha e explode no final. E ela explodiu bem no meio dos manifestantes por aqui. Tem fogo, a Brigada Militar, eu repito, a Brigada Militar está posicionada por aqui e avançando em direção aos manifestantes. Tem tiros dentro do estacionamento. 3 pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais. Grandes protestos também foram vistos em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Enquanto isso, o caso também gerou repercussão em outras empresas. Um comunicado conjunto de 11 multinacionais que operam no Brasil anunciavam compromisso público com a equidade racial. Assinavam o documento a BRF, a Coca-Cola, Danone, General Mills, dona de marcas como Häagen-Dazs e Yoki, Heineken, Kellogg's, L'Oréal, Mars, Mondelez, dona de marcas como Lacta, Oreo, Tang, entre outras, Nestlé e PepsiCo. Na nota publicada, as empresas se solidarizavam com a dor de familiares e amigos de João Alberto Freitas. As empresas anunciavam a decisão de fortalecer o compromisso com ações concretas para combater o racismo estrutural. A nota seguia explicando que o comunicado era a consciência de que o primeiro passo seria assumir a realidade do racismo e admitir que ainda ocorrem diariamente atitudes que perpetuam o preconceito, a exclusão, as desigualdades e a violência. 4 dias depois do crime, pelo menos 20 pessoas entre investigados e testemunhas já tinham sido ouvidas pela 2ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre. Uma das 7 pessoas ouvidas no final de semana foi a fiscal de caixa, que diz ter sido intimada pelo cliente. Nas imagens que mostram a movimentação na loja, João Alberto aparece fazendo um sinal e se aproximando da funcionária, que está vestida de preto. A mulher de 28 anos trabalhava no Carrefour havia pouco tempo,
auxiliando os operadores de caixas a cancelar produtos registrados de forma errada e a ajustar notas fiscais. A fiscal disse que estava próxima ao Caixa 26, conversando com o segurança Magno Braz Borges, preso por envolvimento no crime, quando viu o João Alberto chegar ao caixa junto com a esposa e percebeu que o cliente passou a encará-los. Contou que seguiu conversando com Borges, mas que João Alberto teria continuado olhando para eles. Questionada pelos investigadores se naquele momento ocorreu alguma comunicação interna sobre a possibilidade de atitude suspeita do cliente, respondeu que não. Em 24 de novembro, a fiscal do Carrefour, Adriana Alves Dutra, 51 anos, foi presa. Ela se apresentou ao Palácio da Polícia em Porto Alegre com 2 advogadas. Adriana aparece nos vídeos que foram gravados por testemunhas andando ao redor da vítima e parece dar ordens por meio de um rádio. Ao ver que está sendo filmada, ela tenta impedir e discute com pessoas. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja. Não, mas isso aí não pode, Não gente. pode. Tu viu o que ele fez lá? Ele deu uma fiscal lá em cima. Ele deu numa mulher lá em cima, cara. Te liga. Claro, senão a gente não teria conduzido ele. A gente só trouxe ele até aqui. Mas ele bateu no fiscal, ele pode. A gente tá trabalhando aqui, ó. Ele pode bater em nós. E vocês também não podem. Não, a gente tá tentando imobilizar ele. Tentando não, ele tava batendo nele. Olha o jeito que ele tá. Não, e nós não. Não. Nesse mesmo dia, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, além dos procedimentos criminais já adotados por meio da Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos de Porto Alegre, instaurou 2 inquéritos civis com relação ao homicídio de João Alberto Freitas. Conforme a promotora Gisele Miller Monteiro, o primeiro inquérito tinha por objeto buscar reparação pelo dano moral coletivo decorrente do fato criminoso que culminou com o homicídio. Já o segundo inquérito tinha como objeto a política de direitos humanos no Grupo Carrefour. Mais adiante vamos trazer os detalhes do resultado desses 2 expedientes. No dia 25 de novembro, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ingressava com ação coletiva contra o Carrefour, pedindo 200 milhões de reais em indenização. Em entrevista coletiva, os defensores públicos detalhavam a medida. Subdefensor Público Geral para Assuntos Jurídicos, Alexandre Brandão Rodrigues. A Defensoria Pública, depois de analisar e estudar todos os fatos, ingressa hoje uma ação civil pública para reparação de dano social coletivo. Dirigente do Núcleo de Defesa Criminal, defensor público Andrei Regis de Melo. Os defensores públicos, no primeiro momento que ingressam na Defensoria Pública, eles já se deparam com a parte mais brutal do racismo, da discriminação racial no Brasil. Se deparam com um processo violento de criminalização da população negra, se deparam com a letalidade policial que aflige de forma desproporcional os jovens negros periféricos no Brasil. Dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor, defensor público Rafael Pedro Maganin. Os fatos ocorridos na véspera do Dia Nacional da Consciência Negra e a forma com que foram divulgados, com imagens dando conta das agressões sofridas e da maneira como veio a óbito o João Alberto, evidentemente abalaram de maneira demasiada toda a nossa sociedade. E a ação da Defensoria Pública visa justamente reparar esse dano, visa reparar este prejuízo moral, social que nós temos e que não é de hoje que nós temos. Dirigente do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, defensora pública Aline Palermo Guimarães. Situações de discriminação e violência contra pessoas pobres e pessoas negras tem sido uma constante no Brasil e isso não é diferente aqui no Rio Grande do Sul. A Defensoria Pública conhece de perto essa realidade, né? Trabalha diariamente, atende diariamente essas pessoas e não poderia deixar de agir de forma enérgica e incisiva num caso como esse, né? Inclusive em respeito à nossa própria função institucional de promoção e defesa dos direitos humanos.
Também estiveram presentes no local o pai e a esposa da vítima, além de representantes de movimentos negros. Em 26 de novembro de 2020, a Polícia Civil pediu ao Judiciário mais tempo para concluir as investigações sobre o caso João Alberto Freitas. De acordo com o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Eibert Moreira Neto, seriam necessários mais 15 dias. Nesse mesmo dia, a juíza Débora Klibank, da 15ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, negou um pedido da Defensoria Pública do Estado para interditar a loja do Carrefour, onde João Alberto foi morto. Em 27 de novembro de 2020, o Ministério Público instaura inquérito civil para colher informações sobre a atuação da Brigada Militar na fiscalização das empresas privadas de segurança. Conforme o promotor de justiça Cláudio Ari Pinheiro de Melo, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, a intenção era entender como era feita essa fiscalização, já que é dever legal da corporação inspecionar esses prestadores de serviço. Mais adiante, vamos trazer detalhes sobre a conclusão deste inquérito civil. Em 11 de dezembro de 2020, a 2ª Delegacia de Homicídios de Porto Alegre indiciava 6 pessoas pela morte após espancamento de João Alberto Silveira Freitas. No inquérito, foi acrescentado um 4º autor ao homicídio triplamente qualificado, além de 2 indiciados por participação no crime. A investigação atribuiu o motivo torpe ao crime pelo racismo estrutural existente na sociedade. Além do ex-PM temporário Giovanni Gaspar da Silva, do segurança da empresa terceirizada Vector Magno Braz Borges e da fiscal do Carrefour Adriana Alves Dutra, foram indiciados e tiveram a prisão solicitada mais um funcionário da empresa de vigilância Vector, Paulo Francisco da Silva, por autoria do crime, e outros 2 funcionários do Carrefour por participação, Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende. Todos passavam a responder por homicídio doloso quando há intenção de matar triplamente qualificado. Após a análise de imagens gravadas por outras pessoas que estavam no local e de câmeras de segurança, 33 depoimentos colhidos e de resultado pericial, a delegada Roberta Bertoldo entendeu que as qualificadoras eram asfixia, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e motivo torpe, quando há fato reprovado moralmente e socialmente. A polícia apontou Paulo Francisco da Silva como autor do homicídio por ter impedido que a companheira de João tentasse ajudar quando ele ainda respirava. Cleiton Silva Santos e Rafael Rezende foram apontados como participantes na autoria do crime por terem sido flagrados com menor intensidade e tempo nas agressões. Os 3 tiveram prisão solicitada. A chefe de polícia, a delegada Nadine Flor, disse que a investigação apontou que não houve motivo fútil, algo do tipo aleatório, mas motivo torpe pela condição socioeconômica da vítima, entre outros fatores preconcebidos no inconsciente das pessoas, mas que determinam condutas automáticas. E a conclusão trazida no inquérito policial pela delegada Roberta faz uma construção, porque ela consegue, através das provas coletadas, trazer inclusive elementos que é nítido no momento em que a gente assiste às imagens que foram divulgadas. Há sim um tratamento desumano e degradante naquela ação. A polícia não encontrou provas de que o caso tenha sido motivado por injúria racial, apesar de entender que fazia parte do contexto envolvendo o motivo torpe por existir um racismo estrutural na sociedade com influência indireta na abordagem à vítima. O Instituto Geral de Perícias, o IGP, conforme a perícia no local do crime, apontou que houve ação contundente contra a cabeça da vítima, com embate somente no estacionamento. A diretora-geral do IGP, Heloísa Kuser, anunciava o motivo da morte. E nós temos então como conclusão da morte de João Alberto a morte por asfixia. Essa foi a conclusão da necrópsia feita pelos legistas do DME. Houve compressão do tórax, impedindo a expansão do pulmão e obstruindo a respiração até provocar a asfixia. Diretora do Departamento de Homicídios, delegada Vanessa Pitres. Um motivo que causa repugnância social, né, que fere o sentimento ético-social, né, pela sua gravidade, né, pela sua desproporcionalidade, né, e pela maneira aviltante como é praticada a conduta, uma conduta que entendemos através de uma construção, né, que se tratou de uma conduta cruel, desumana e degradante, né, muito intimamente ligada
com a condição socioeconômica dessa vítima, né, da onde não se pode dissociar a cor da sua pele. Delegada Roberta Bertoldo, responsável pela investigação. Toda a imprensa, todas as pessoas passaram a pensar e tratar, e se fosse outra pessoa? Todos perguntaram e focaram na questão da pele. E se fosse uma outra pessoa, isso teria acontecido? É a pergunta que todos se fazem. Nós sabemos que não teria acontecido. Nós não podemos aqui deixar de pensar que a sociedade toda se estrutura por meio de atos discriminatórios. Conforme a delegada Roberta, todos os 6 indiciados tiveram participação para que João Alberto viesse a falecer. Chegou-se a dizer um dos depoentes investigados que quando a vítima parou de se mexer e ficou com os olhos abertos, acreditou que ele estava fingindo e que se o soltassem, ele levantaria e agredia novamente os seguranças. Então, todas estas pessoas que auxiliaram efetivamente, materialmente e até moralmente, reforçando a ideia do grupo principal, Adriana, Magno e Giovanni, também estão implicadas neste homicídio, porque carregam ali a responsabilidade por impedir que esse resultado mais gravoso ocorresse e que, ao final, veio sim a ocorrer. Em 17 de dezembro, o Ministério Público denunciava as mesmas pessoas pela morte de João Alberto Freitas. Então, Procurador-Geral de Justiça Fabiano Dall'Azen. Desde o primeiro momento, nós estamos trabalhando muito fortemente em todos os aspectos para que em primeiro lugar, esse lamentável, esse triste episódio ocorrido não fique impune e, em segundo lugar, com todas as ações conexas para que haja uma melhoria por parte do Estado na fiscalização das empresas de vigilância privada, bem como nós possamos desenvolver ações afirmativas que permitam não só indenizar a coletividade pelo que está acontecendo, mas também permitam que nós possamos fazer uma mudança de realidade naquele dia a dia que nos é relatado, repito, por dezenas de entidades ligadas ao movimento negro, que nos é relatado o dia a dia de um preconceito, muitas vezes velado e muitas vezes ostensivo em relação à população negra do nosso país. O então subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais e atual procurador-geral de Justiça do Estado, Marcelo Lemos Dornelles, falava sobre a brutalidade da morte e o fato do caso ter sido filmado. Um somatório de eu vou chamar assim, porque isso foi um somatório que, unido, resultou nessa tragédia. Ali a gente encontra o despreparo dos agentes de segurança, nós encontramos a ideia de um desprezo àquelas pessoas, um desprestígio que elas têm naquele momento, naquela localidade e na sociedade, e a desconsideração. Então, o somatório de despreparo, prestígio, desconsideração, foi o que aconteceu em relação ali. O promotor André Martinez, que coordenou o trabalho da promotoria na etapa criminal, denunciou os envolvidos por homicídio triplamente qualificado, com motivo torpe, uso de meio cruel e recurso, que impossibilitou a defesa da vítima. Ele definiu que o crime teve dolo eventual, ou seja, os autores assumiram o risco de matar a partir de suas atitudes. Por que alguém é tratado dessa forma? Indigna, desumana, né? E sem nenhuma consideração à sua vida. Ela grita por sua vida e não se dá atenção a ela. Ela desfalece e ainda fica por 10 minutos até que chegue o socorro, sem que ninguém a leve. É evidente, nós precisamos compreender que isso se dá em função de uma fragilidade socioeconômica, e onde também está o indicador do preconceito racial, tenham toda a certeza. É preciso que se faça essa leitura e é preciso que a sociedade reaja a esse tipo de situação que é injustificável e mostre-se, enfim, a repulsa, o repúdio, através da responsabilização individual desses que atuam com este padrão.
O Carrefour fechou acordos extrajudiciais de indenização a 9 familiares de João Alberto Freitas. Em 27 de maio de 2021, foi concluído o 9º e último para a viúva Milena Alves. Os valores não foram divulgados, mas a Rádio Gaúcha apurou que superou R$1 milhão. Em 11 de junho de 2021, o Ministério Público do Rio Grande do Sul recomendava que o governo do estado elaborasse e encaminhasse à Assembleia Legislativa um projeto de lei para a regulamentação da atividade de prestação de serviço de segurança privada. O promotor Cláudio Ari Pinheiro de Melo, da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Porto Alegre, sugeriu a criação de regras para autorização, funcionamento, fiscalização, controle e imposição de sanções às empresas privadas que desejam atuar neste setor. Nós não temos uma regulamentação federal, a regulamentação que existe ela é específica para segurança privada em instituições financeiras e transporte de valores. Não há uma regulamentação do Estado em relação à atividade de segurança privada prestada por empresas particulares. E no mesmo dia, 11 de junho de 2021, ocorre um acordo histórico. Por meio de um termo de ajustamento de conduta, o Grupo Carrefour se compromete a investir R$115 milhões em políticas de enfrentamento ao racismo. Assinam o documento Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública da União, as entidades Educafro, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes e Centro Santo Dias de Direitos Humanos e o Grupo Carrefour. A promotora de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual, Gisele Miller Monteiro, destacou a importância da integração dos órgãos e entidades envolvidos. A assinatura desse TAC, na verdade, é histórica. É um momento de extrema satisfação poder transformar um fato trágico, uma morte lamentável, como a do João Alberto, em algo que signifique educação para as pessoas e para inclusão especificamente para as pessoas negras, pardas, indígenas. Diretora de Desenvolvimento Humano do Grupo Carrefour no Brasil, Cristiane Lacerda. O Carrefour se compromete a dar continuidade à revisão das políticas, à internalização da segurança da área interna das nossas lojas, dar continuidade à capacitação dos nossos colaboradores e a tantas outras ações que foram construídas junto com o Comitê Externo de Diversidade e foram divulgadas como compromissos públicos no final do ano passado. O que muda a partir de agora é que a gente vai dar um foco maior nos editais públicos, na elaboração dos editais públicos que vão financiar as bolsas de estudo e os projetos sociais contemplados no TAC. Cristiane explica que as medidas antirracistas valem também para os fornecedores do Grupo Carrefour. Queremos que eles sejam tão rigorosos no combate ao racismo e à discriminação como nós estamos sendo. Então nós incluímos uma cláusula antirracista em todos os nossos contratos e a gente está implementando um sistema de avaliação de fornecedores que avalia e valoriza as práticas antirracistas de cada um dos nossos parceiros. Segundo Cristiane, o Grupo Carrefour considera o valor de R$115 milhões alto, mas importante e significativo. Principalmente quando a gente considera que foi o mais alto valor acordado em termos dessa natureza para questões raciais no Brasil e na América Latina. Mas a gente está muito satisfeito de poder contribuir para o combate ao racismo e à discriminação racial no país. Dirigente do Núcleo de Defesa do Consumidor, o defensor público Rafael Pedro Maganin também classificou o acordo como histórico. Lembra que foi construído a várias mãos e vem para combater as desigualdades no país, especialmente em favor da população negra. Maganin destaca o ponto que trata da educação. Uma das principais medidas, além de campanhas, além de projetos, é a implementação de bolsas de estudos à população negra. Sabendo que somente através da educação é que nós realmente
promoveremos uma transformação social. Dirigente nacional da Educafro, entidade que representa o movimento negro e que também participou do acordo, Frei Davi diz que o caso João Alberto é um exemplo que serve como reflexão para temas que estão enraizados na sociedade e acabam não sendo enfrentados. Eu entendo que o caso João Alberto é um desses momentos em que passa uma energia cósmica e faz com que um fenômeno gere mudanças, gere repensar, gere replanejar, reformatar e refazer toda uma maneira de lutar da comunidade negra. Então, João Alberto, você partiu, mas a energia que gerou da sua morte está transformando o Brasil para melhor. Descanse em paz, João Alberto, e eu tenho certeza que a sua morte não foi em vão. Frei Davi lembrou da importância de gravar atos como o ocorrido no caso João Alberto. O segredo do sucesso do George Floyd nos Estados Unidos e o segredo do sucesso de João Alberto aqui no Brasil está justamente nisso. Alguém dos transeuntes teve a coragem de gravar. Que bom que agora a jovem de 17 anos que gravou o extermínio, o massacre de George Floyd, ela acabou de receber um prêmio mundial. O procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal, Henrico Freitas, ressalta a importância da união para se chegar a um acordo. A participação do Ministério Público Federal, resumidamente no caso, se destaca pelo fato de que a União é acordante de pactos internacionais, inclusive quanto à aplicabilidade de direitos humanos às empresas e de enfrentamento ao racismo. Os diretamente responsáveis pela morte de João Alberto se configuravam empregados de uma empresa de segurança e vigilância, cuja autorização e fiscalização é de órgão público federal, qual seja a Polícia Federal. Nesse ponto, ainda cabe ressaltar que seguem no Ministério Público Federal inquéritos civis tratando desse tema, qual seja, tanto de apreciação da execução dessa atividade de fiscalização das empresas de vigilância e segurança pelo órgão federal, como de análise de como esse serviço público vem conduzindo as exigências para essas empresas privadas de agências de segurança, em termos de impor o conhecimento e treinamento para esses profissionais, de forma a garantir a aplicação das regras de direitos humanos no âmbito de atuação dessas empresas. Para o defensor regional de direitos humanos no Rio Grande do Sul, Daniel Mourgues Cogói, esse acordo poderá servir de exemplo para casos semelhantes no futuro. Foi uma solução que não passou pelo judiciário, então isso pode ser um caminho também para outras situações no futuro, de se buscar o acordo, a mediação, não necessariamente que seja necessário o crivo do Poder Judiciário. Acho que isso é interessante. As relações de trabalho também estiveram envolvidas. Procurador do Ministério Público do Trabalho, Victor Birusco Júnior. Vejo como mais um passo importante em prol de uma sociedade mais igual, justa e solidária. Os membros da instituição, a cada dia, colocam um tijolo a mais na construção da sociedade que todos almejamos. E o acréscimo de cada tijolo é histórico. Edição de áudio, Vicente Nolasco. Colaboração, Vitor Rosa e Juliana Bublitz. Produção, edição de texto e reportagem, Cid Martins e Eduardo Matos.